presidente Joe Biden segue revogando medidas por lá, né? Pois é, já revogou várias desde que assumiu a presidência, então revogou a medida que proibia pessoas transgênero no exército dos Estados Unidos. Em relação ao meio ambiente, ele já disse que retornará aos Estados Unidos ao Acordo de Paris, revogou a permissão para a construção de um oleoduto que era alvo ali de muitos protestos de ambientalistas e principalmente também dos povos indígenas. O democrata também reverteu a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e agora a administração Biden também determinou a reabertura temporária do período de inscrição para o Obamacare. Paulo Figueiredo, que filho. faz, hein? Hoje é o seu dia, É o seu dia. cara. Vai falar por Manda você bala. e pelo Adrilles Fala e pelo Joel. o que você quiser. Pensa que você tem o tempo do Adrilles e do Joel juntos. Para falar de Biden, eu posso ficar aqui o programa inteiro. É falar de medida por medida, né, Paulo? Eu posso falar de uma por uma, porque tá uma tempestade de cocô. Cada dia voa um cocô na minha cara diferente, que é o governo desse Joe Biden. Olha, Keystone, que é o oleoduto que a Paulinha estava falando, volta para a OMS que só fez papelão esse ano, virou um capacho da China. Essa questão de transgênero, que o problema maior, ao meu ver, nem foi a questão das Forças Armadas, questão de transgêneros no esporte feminino. Você imagina, vai acabar o esporte feminino, né? Transgênero, criança podendo escolher se vai usar banheiro masculino ou banheiro feminino. Volta para o Acordo de Paris, apesar dos Estados Unidos já terem reduzido a sua emissão para o menor patamar desde 92, impondo um monte de regulações. É uma tempestade de cocô. Eu gostei desse episódio dessa Raquel Krakenbull, né? Ela parece parece ser enviada de um jornalzinho do DCE para a Casa Branca, mas ela é enviada da Globo News. Hoje faz pouca diferença, mas eu acho engraçado que toda vez que ela tem oportunidade de entrevistar o líder do mundo livre, o cara mais importante do mundo, ela vira para ele e pergunta assim: e o Bolsonaro, hein? De novo, eu tô falando, a imprensa tá viciada em Bolsonaro. Eles não sabem, os jornalistas acordam de manhã e falam assim: e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Preciso fazer alguma coisa a respeito do Bolsonaro. Você vê que o Joe Biden ele já tá rindo antes, né? Ele levanta aí, o espectador que tá vendo pelo YouTube, pela Panflix, ele vê que o Joe Biden já estava sorrindo. Aí ela faz essa pergunta: e o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E ele continua rindo, ele volta a rir, né? Ele coloca a máscara e volta a rir, fala: não vou responder uma pergunta dessa. E aí, voltando aqui ao governo Biden, rapidamente, três medidas novas importantes dele. Uma é que ele reestabelece uma força-tarefa para fazer uma reforma na Suprema Corte. Perigosíssimo. Ativismo judicial, reforma na Suprema Corte. Ainda é uma comissão para estudar, etc., mas o medo de todo mundo é que eles aumentem o número de juízes na Suprema Corte e para reverter a maioria de juízes supostamente conservadores que a gente tem lá. A segunda coisa, e aí uma rápida correção, o Obamacare não foi um programa que serviu para baratear os planos de saúde para os americanos, não. O Obamacare foi um programa que obrigou os americanos a comprarem um seguro de saúde e tornou com isso, óbvio, né, os seguros de saúde absurdamente mais caros para a maioria dos americanos. Absurdamente mais caros. Se eu disser para vocês o quanto que eu pago de seguro de saúde aqui nos Estados Unidos, vocês vão cair para trás. Se tornou, o aumento foi de 5 vezes em alguns casos. Então não facilita para as pessoas que estão passando por crise, Paulo, para retornarem ou entrarem para o Obamacare? Não facilita em nada? Você acha que não haverá nem interesse das pessoas em tentar entrar? Não, claro que há interesse, porque o que ele faz é o seguinte: o que ele faz é que um grupo de pessoas pague pelo seguro dos outros, mas ele ao mesmo tempo obriga todo mundo a entrar no sistema. Então o seguro encareceu para todo mundo, mas tem um grupo, obviamente, tem uma pedaço da população que acaba tendo seguro a um preço muito mais barato. Mas a população, de um modo geral, o grosso da população, principalmente a classe média americana, está tendo que pagar seguros muito mais caros. Óbvio, esse custo acaba muitas vezes sendo transferido aqui para as empresas. Mas porque foi transferido para as empresas, os salários acabam tendo que reduzir, né? Alguém tem que pagar a conta. Ninguém deixa de pagar a conta de um aumento de seguro. Então, hoje, a saúde nos Estados Unidos, os custos de saúde nos Estados Unidos, de um modo geral, não importa quem está pagando a conta, os custos de saúde nos Estados Unidos explodiram durante o Obamacare. E ninguém, eu desafio, ninguém entende o sistema de saúde americano. Ninguém. Eu já conversei com gente de seguro de saúde e ninguém entende o seguro de saúde americano. Agora, a outra coisa que ele fez, e essa para mim é cruel, dói demais,
é voltar a ver o dinheiro dos pagadores de impostos, o meu dinheiro, financiando assassinato de bebê. E é isso que está acontecendo, é isso que já acontecia. Você tem entidades como a Planned Parenthood, mas a Planned Parenthood, que é a mais famosa, né? É uma entidade que nasceu eugenista, tem outras que financiam isso que eles chamam eufemisticamente de planejamento familiar. Planejamento familiar é uma obra. Planejamento familiar é você tomar uma pílula anticoncepcional. A gente está falando de assassinato de bebê no ventre da mãe, em alguns estados, muito perto do nascimento. Então a gente está falando de coisas muito sérias com o dinheiro dos pagadores de impostos. O Donald Trump tinha proibido essa medida, mas proibiu por ordem executiva. E aí tudo que é feito por ordem executiva, por um presidente, pode ser revertido por ordem executiva por outro presidente. O que eu acho importante... Esse é um ponto muito... Sempre é assim, né, Paulo? Quando os republicanos assumem, eles vetam. Quando os democratas assumem, eles liberam essa verba. O aborto é permitido nos Estados Unidos desde a década de 70. Tem até um documentário legal na Netflix que é Roe vs. Wade, que foi o caso definitivo a respeito disso. E existe essa briga mesmo na Suprema Corte, né, Paulo? A ideia de revogar isso, enfim, de forma definitiva, porque os estados podem restringir, mas o aborto é legalizado em todos os Estados Unidos. É verdade. O Roe versus Wade, eu sempre digo, é o maior caso de genocídio da história da humanidade. Porque você tem já, desde 1973, quando houve essa decisão, você tem 61 ou 62 milhões de crianças assassinadas dentro do ventre da sua mãe, de bebês assassinados dentro do ventre da sua mãe. Então, o maior genocídio da história da humanidade não aconteceu na ditadura chinesa, não aconteceu na União Soviética do Stalin, não foi Gengis Khan, não foi ninguém. Foram 7 juízes da Suprema Corte que decidiram por um ativismo judicial, porque não existe legislação permitindo o aborto, pelo contrário, os estados quase todos tinham legislações proibindo o aborto, e a Suprema Corte resolveu, e é um exemplo clássico de ativismo judicial aqui nos Estados Unidos, é muito estudado. Ela decidiu intervir no direito dos estados e permitir que as pessoas cometessem aborto. É um assunto muito sério, e eu chamo a atenção, porque ontem a gente estava vendo aqui o Kim, o deputado Kim Kataguiri, dizendo que ele apoiaria um candidato como o Sérgio Moro. Olha só, a esquerda hoje, essa centro, que ele acha que o Sérgio Moro é direita, mas essas políticas de centro, elas são hoje muito parecidas com as políticas do PSOL. O que a gente está vendo, o governo de Joe Biden na Casa Branca, olha o que a gente está vendo. Extremismo ambiental, extremismo pró-aborto, agenda LGBT, várias pautas raciais. Você não faz diferença entre hoje o Joe Biden ser presidente e o Marcelo Freixo. É a mesma coisa. A pauta é idêntica. Então, o cara que venderam como grande moderado, você não acredita em mim, não. Olhem as políticas. O cara está 1 semana no poder. Olha as ordens executivas que ele fez. Ok, Paulo. Não, perfeito. Encerra o raciocínio, é isso. por favor.